Senhor Jesus amado, gratidão. Gratidão por mais uma noite onde estamos aqui presentes para mais um estudo a respeito de tanta coisa que nós temos ainda a assimilar, a tentar aprender, a tentar colocar no nosso dia a dia ou nos melhorarmos como seres. Pedimos a todos os nossos mentores que estejam conosco nesse momento. Agradecemos ao Francisco por estar aqui e que todos estejam 100% focados na aula de hoje. Que nossa mãe, Maria de Nazaré, esteja conosco, que o Senhor Jesus esteja no lar de cada um de nós, através dos nossos médiuns, dos nossos mentores, aliás, e que a gente possa focar em tudo aquilo que nos faz bem e que nós podemos, de alguma forma, semear e deixar para daqui a pouco, para daqui a alguns anos. Obrigada, meu pai. Obrigada. Que assim seja. Hum. Vamos lá, então, pessoal, iniciando os estudos, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, segunda parte do capítulo 8, Treva e Sofrimento. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio de gestos odiosos: Não pedimos exércitos de salvação. Fujam daqui. Bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessam-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. Homenzarrão em surto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou, bradando: Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou: Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu: Conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Por que audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa da irracionalidade em dias tão curtos, com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente, de cérebro e coração renovados,
No Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito. E castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor, abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção, como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas, para quem foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta, fora, fora! Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentara-se-lhes o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença, e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos de reação afloravam-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária. O assistente Jerônimo, percebendo o meu perigoso estado d'alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto: André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes do que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia
autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva e guardemos a voz não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Com a invocação ao plano superior, através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas, antes de tudo necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecer a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Modificaram-se minhas apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas, a fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano.
Libertai-nos daqui, salvai-nos do torbelhinho infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra. Aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me, por Jesus! De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látigos sinistros, espalhando vergastadas, quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres, que se mantinham genuflexos, debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do Vale Fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente: Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com os lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: Amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: Que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunir a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do poço tenebroso, do qual fugiam as vítimas, tomadas de visível terror. Ativa, delicada,
Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas, em grande número, continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. Às rogativas chorosas das vítimas, casavam-se as frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirindo impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem humanidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas, no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos, entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu, fundamente emocionado.
Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes-á a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro repto à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade, dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido, tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas, e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de sem indispensável ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando, por intermédio do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Ah, também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus,
Meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício, e pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do Vale Escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Final do capítulo 8. Bom, a gente já viu semana passada, na primeira parte desse capítulo, eles estão lá no abismo, e no abismo tem, entre o ambiente que eles estão e onde essas entidades se colocam, tem um fosso, né? Então, não precisa nem imaginar, é como é mesmo, são rochas. Quem aí já foi em ambientes esses, canyon, essas coisas, muita rocha, muita pedra e pouquíssima vegetação, né? A vegetação é cinzenta. E como se imaginar não, é assim, né? Como se estivesse nebuloso, com nuvens, saindo fumaça do chão, lá do abismo, e daqui um pouquinho vem entidades do nada e aparecem para eles, um gritando, com formas animalescas e assim sucessivamente. E essa comunicação que já viu a semana passada, o padre Hipólito, o que ele deve ter utilizado? Agora aparece um tal de um equipamento que acaba irradiando todo o som. Na realidade, deve ter alguma tecnologia que é própria para aquela época, é uma coisa, em relação a nós, bem avançada. Hoje a gente tem essas caixinhas de som pequenininha, JBL, o que dá antigamente uma reunião dançante que seguia essa reunião de dança, que aquelas enormes caixas de som dos clubes botavam. Hoje uma caixinha pequena, olha só, um pequeno aparelho que dá irradiando o som para toda aquela região, nem vou chamar de trevosa, abissal, né? E aí, o que acontece ali nessa comunicação? O grande intuito da Zenóbia, ela foi em missão para tentar fazer o resgate de grande parte das entidades, e líderes lá das trevas, os que tomam a frente, os que lideram esse processo, inteligências do mundo inferior, que atuam, dizem, aí olha o que escapa de um deles, uma frase que chama muita atenção. Ele se revolta contra a aristocracia espiritual, ou seja, eles encaram como aquele grupo que está ali, a Zenóbia e outros, o padre, o próprio André Luiz, são aqueles os escolhidos, né? Que a gente viu assim, a eles, grande parte deles, os religiosos, né? Que tiveram uma vocação religiosa, não quer dizer que tenham sido líderes da igreja, mas tiveram acesso ao meio religioso, ao ensinamento religioso, e sucumbiram. E eles dizem que os outros, aqueles do mundo da luz, Deus deu a aristocracia espiritual. E aí eles dizem, então, diante dessa derrocada toda, que eles vão destruir esse mundo da luz que é injusto, e vão, depois da ruína, edificar um novo mundo. Isso um dos líderes está aí, tá? Expressamente, uma das frases aí desse capítulo, na parte inicial, depois da ruína, edificaremos um novo mundo. Ou seja, eles, o chamado, entre aspas, o demônio, o diabo, as inteligências trevosas, elas não acreditam no aniquilamento total da vida. Acredito que, destruindo tudo que aqueles que são os apaniguados, aqueles escolhidos por o tal do Criador, por o tal do Deus, do homem da luz, os escolhidos serão destruídos e, a partir dali, vão começar uma vida nova. Essa é a concepção das inteligências trevosas. Esses espíritos com vocação para o mal querem destruir o universo, a humanidade, que para eles têm a concepção de vida, é essa vida aqui nossa própria, como esses líderes trevosos que estão liderando o nosso processo, esses conflitos, esses déspotas, né, esses ditadores, eles imaginam que a vida é isso aqui, a Terra, e essas inteligências acham que a vida é aquilo ali, onde eles estão. E o mundo ali deles, além daquilo ali, são os privilegiados da luz. Então, eles querem destruir tudo, escravizar
a humanidade, ou seja, a coletividade, e reiniciar um novo mundo. Claro que dentro do pensamento patológico deles, mas que, na realidade, fica também implícito quando cada um daqueles vem e diz uma coisa, diz outra e ofende, é um clamor para dar significação de força e muito poder, mas implicitamente, no fundo, é um pedido de socorro. Na realidade, essas inteligências nervosas estão pedindo socorro. A gente vê o processo de libertação de todos que já se estudou e que vai se estudar ainda, a própria libertação lá do livro, vou pegar o maior símbolo, que é o Gregório. Esses espíritos, na realidade, eles estão, e aí também nós temos aqui no mundo nosso, na crosta terrestre, essas inteligências que querem se impor com isso, com aquilo, aquela coisa não dá o tempo para pensar e nem para o raciocínio coletivo. Então, se impõem, são isso, são aquilo. Aquelas pessoas que vivem o dia a dia e não param, porque se parar, vai ter o inconsciente, né? O seu eu interior que vai aflorar, que é um pedido de socorro. Isso acontece na educação das crianças também. A gente vê assim, uma criança, quando está sem limites e tal, começa a fazer isso, fazer aquilo, na realidade até não quer fazer tudo que está fazendo, mas está pedindo inconscientemente um socorro. Ela quer um freio, ela quer o processo de educação ser exercido. Aí cabe ao educador, aí cabe aos pais ou aqueles que têm a tutela sobre seus filhos e espíritos encarnados que estão sob a sua jurisdição, sob o ponto de vista tanto legal como afetivo. É o limite que as pessoas, que todos nós precisamos, todos nós, o ser humano, vai dizer assim, a lei só existe porque alguém cometeu o delito. Determinada lei, vamos falar do processo criminal, só existe determinada coisa. Quem fizer tal coisa, pena disso, aquilo. Matar alguém, né? Pena de 6 a 20 anos. Aí, por quê? Porque alguém matou. Se não houvesse nenhum crime, não haveria o matar alguém. Então, a pena ela só surge quando ocorre o erro. E isso na lei, a lei da vida, na lei do universo, na lei de Deus, é a lei do erro. Nós erramos e temos a necessidade do arrependimento. Quem não se arrepende do erro cometido não tem a condição de reparar, porque acha que nem fez. Olha os outros casos que a gente já estudou nesse mesmo livro, e outros também, daqueles que cometeram o erro, mas nem se deram conta, e aí vão sucessivamente cometendo outros delitos, outros erros, e acaba criando um psiquismo que fecha o seu estado de consciência e impede esse reexame, esse processo de meditação quanto aos nossos erros. Felizes são aqueles que ainda conseguem ter um momento para si. Essa é também uma das grandes propostas da doutrina espírita cristã, esse processo, quando se fala tanto em oração e meditação, que a gente tanto insiste. A pessoa que não tem um tempo para si, seja onde for, o tempo para pensar no seu hoje, no seu eu, na sua inserção nesse universo, não tem essa condição de refletir sobre seus erros. Mesmo aqueles mais ocupados, vai dizer, não tenho tempo para isso. Até, claro, muitas vezes até o estresse do dia a dia, às vezes não é um facilitador para isso. Mas ninguém vai me dizer que não tem um tempinho, quando está tomando um banho, ou que vai, não sei o que, vai tomar um café, vai ter uma caminhada, vai até ali, aqui, e está conectado, pensando, conectar, e aí ter suas dificuldades e interagir com esse mundo espiritual, para não cair num momento como aqueles, como o relato de quantos ali disseram, eu que vim cair aqui neste inferno, eu que vim, quer dizer, se colocando já também quer dizer, explanando, né, uma injustiça. Eu que caí aqui, não, eu que vim para cá. Cada um de nós, se for atraído, e já fomos, nós não temos uma história, um anjo que chegou do céu e chegou aqui. Nós temos um processo nosso evolutivo que nós conhecemos bem essas regiões. Quando se vê essa descrição, se percebe nitidamente, já se
não quer dizer, não importa em qual é qual a figura, já conhecemos essas áreas. Conhecemos, no mínimo, em estar naquelas coletividades, ou muitas vezes até sendo perseguidos, sendo coautores das atrocidades, ou em expectação. Quer dizer, nós tivemos um passado ligado muito mais a essas áreas do que a pretensão de alguns de achar que tem a ligação quase que permanente com o mundo daqui para cima. Isso está longe de cada um de nós. Está tão longe que esses que estão ali, o Padre Hipólito, o Zé Nobre, eles não conseguiram demonstrar uma força suficiente para dissipar todas aquelas energias, como ocorre em não fazer, no primeiro momento, o resgate, que era a grande proposta deles, o resgate da grande massa de pessoas, de espíritos, né? Que a gente vai ver na parte seguinte dessa obra. Então, a gente vê assim, essas frases soltas que a gente lê e passa assim: depois da ruína edificaremos um mundo novo. Esta é a proposta das trevas. Esse é o grande lema do chamado demônio, do chamado diabo. E essas figuras vêm de onde? Está também no texto. Ele fala ali da influência antropomórfica, que significa o quê? A imagem do aspecto humano como animais. Onde é que está isso? Isso está lá nesse ambiente que eles estão visualizando, essas figuras zoantrópicas que, fruto de muitos deles da sua perversão espiritual, passam a ter parte do seu corpo perispiritual a forma animalesca. Mas de onde vem isso para o nosso ensinamento que nos amedronta e que essas inteligências trevosas se utilizam disso para gerar medo em cada um de nós? Ela vem exatamente desse aspecto da antropomórfica que está na Divina Comédia, na mitologia, aliás, na mitologia grega e na Divina Comédia do Dante Alighieri. E isso foi absorvido pela Igreja. Quando a gente estuda, né, o efeito religioso na nossa vida, nós nos defrontamos sempre com a figura do céu e inferno. Esse céu e inferno foi relatado lá pelo Dante Alighieri, a gente já falou, lá no século XIV, na Florença, lá na Itália, em que o Dante recebia psiquicamente essa obra e ele, no auge da Inquisição, não contou para ninguém como que ele recebeu, mas ele tinha uma influência, ele praticamente, se ele pudesse dizer, ele diria, mas não disse para ninguém. Ele ficou para si próprio com a descrição que, em desdobramento, ele visualizou essas regiões espirituais inferiores e também teve acesso a informações do mundo espiritual um pouco superior, que ele chamou do céu, o primeiro céu, o sétimo céu, até o sétimo céu. Então, ele dividiu isso romanceadamente com uma grande obra, um clássico da época, que é a Divina Comédia. E aí essa descrição não foi feita para um autor, um literato, o que ele relata é mais ou menos, aí junta o Antigo Testamento, as Escrituras, a simbologia toda, e a Igreja encaixou para gerar nos seus fiéis o medo dessas figuras, o medo das zonas tenebrosas, o medo do fogo da fogueira, ou seja, que já tinha fogueira pela Inquisição. E aí o fogo que ia queimar cada um no inferno quando fosse atraído pelo inferno. E para sair disso, aí a Igreja, mais uma vez, com as inteligências essas, das trevas, esses que querem a ruína e edificar um mundo novo, dizia: aquele que pagar um cantinho no céu vai se livrar disso. São as indulgências que a Igreja cobrava dos poderosos para ter um lugarzinho no céu. E onde é que está esse pessoal que achou que tinha o céu do outro lado que foi pago? Se tornaram obsessores e se tornaram algozes dessas vítimas que foram os falsos pregadores que foram atraídos a essas áreas do abismo.
E aí a gente pode olhar, e como sempre a gente tenta fazer essas comparações, né? A gente falou do Inferno de Dante, a mitologia grega, aqueles que estudavam a mitologia grega, onde é que vem aquelas figuras da mitologia grega? Também pelo processo mediúnico, ao qual os espíritos tinham a noção da descrição desses ambientes e, por intuição, por um processo que aí foram descrevendo para a humanidade, como também ocorre nas ficções. Nós temos hoje informações dos mundos intermediários superiores, que, na forma de ficção, que nada mais são do que cientistas passando intuitivamente muitas coisas através de obras de ficção, que é o futuro a ser vivenciado para a nossa civilização humana e que é descrito previamente através de informações psíquicas. Quem que queria perguntar? Eu queria pegar um gancho nisso que tu está falando. Tô lendo um livro teu aí e queria pegar um gancho nessa questão. Será que, como a gente ainda tem uma evolução espiritual ainda muito recente, ainda muito curta, muito pequena ainda, existe um plano, né? E a gente sabe que o alto está no futuro, né? Não se sabe o quanto, mas existe um plano, ainda mais nessa era de regeneração, né? Que não se sabe também. Vamos evitar as datas, mas existe um plano desses nossos irmãos trevosos e nós que recém estamos despertando, que parece que muitas vezes na nossa cabeça os estudos, a questão espiritual, nosso crescimento é para que a gente possa ter uma evolução, né, em regiões mais evoluídas. Mas muitas vezes eu vejo, numa conversação com o Odilon ali, não eu, né? O Odilon e o Inácio e a Domingas e não sei o quê, a impressão que eu tenho muitas vezes que a gente está passando por esses momentos, assim, dessa questão, assim, que eles vão lá, resgatam, a gente passa por esses momentos encarnados, mas a gente não vai ser expurgado. A gente vai passar por estágios, entendeu? Em outras regiões, né? Como espíritos que começaram a entender alguma espiritualidade. Parece assim que muitas vezes a gente lida só com uma opção. A gente melhora espiritualmente para subir. A gente não melhora espiritualmente para estagiar. Essa concepção da coisa do expurgo do planeta, e que aí vem lá aquela coisa baseada nos exilados de Capela, e aquilo que o Chico Xavier disse em 69, e que 50 anos depois, que seria 2019 e tal, claro que isso aí tudo é um processo, não existe assim o arrancar daqui e ir para lá, assim como não existe ali também, a gente está vendo ali, e vai ver, viu nesse texto ali, que o que diz a Zenóbia para eles? Vamos imaginar isso que tu está falando, Kiko, de reencarnar e ser levado da Terra. Vamos imaginar a Terra como sendo ali o abismo. Aqueles que estão ali, o que vai acontecer mais adiante? Essa região vai receber uma luz, e a luz momentânea, vai ser durante um período, vai tornar incompatível permanecer ali espíritos que não estejam sintonizados com o propósito da luz, não é de ser de luz e nem de transformação, propósito de luz. E aí, quem é que vai ficar para trás? Essas lideranças, aqueles que são boca para fora, que eu quero me libertar, olha aquela figura lá do nosso lar, aquela que se aproximou e queria entrar, e aí o André Luiz, ai, que pena dela, deixa entrar. Não, olha dentro do coração, tu não consegue ainda ler o campo mental. Lê o campo mental dela, ela quer simplesmente entrar como uma espiã aqui dentro e ela é incompatível com o nosso ambiente. E ali, olha só o que a Zenóbia disse na parte final desse capítulo. Ela disse o seguinte, que muitos daqueles ali foram os mesmos que em outras oportunidades, porque ela relata que já estão há mais de um lustro, ou seja, 5 anos, esses 5 anos, há mais de 5 anos estão interferindo nessas regiões
para propiciar uma libertação mais, né, de maior número de espíritos possíveis, e ela diz que, em outras oportunidades, alguns já haviam desdenhado dos propósitos de ajuda. E vimos a semana passada, o próximo não é aquele que nós queremos ajudar, o próximo é aquele que aceita a nossa ajuda. E aí é importante a gente colocar o que o André Luiz fez esse papel nesse capítulo, fez o papel que, muito provavelmente, de uma forma mais imperfeita ainda, qualquer um de nós faria. Vendo aquela situação de penúria coletiva, de clamor para mudança de comportamento, nós iríamos nos revoltar contra aqueles líderes. Só que nós não íamos nos revoltar querendo mandar luz, nós íamos fazer, olha o André Luiz, isso é em 1946 para 47. O André Luiz descreveu o Nosso Lar em 43. Ele se libertou lá do outro lado em 41, 42, teve aquele problema 40, 41, 42, que foi o processo que ele foi resgatado, tá? Lá pelo Clarencio, lá nas regiões umbralinas, não era abismo. E ele se libertando, teve aquele processo de recuperação toda, conheceu o Nosso Lar, recebeu o título de cidadão do Nosso Lar, foi lá, a gente viu os livros mensageiros, e foi aqui, já foi na casa dele equilibrado, como nós estamos aí, espíritas, estudando, procurando saber um pouquinho melhor e tal. E ele se defronta agora, depois de ter estudado as 3 obras anteriores, escrevendo o que ele foi, ele já vem como médico para servir, e ele vê aquela atrocidade e diz, mas como? Ele tem um impulso de querer perguntar, interromper os trabalhos e perguntar se não era necessário uma reação contra aqueles criminosos que vociferavam, que agrediam, que estavam aprisionando mentes que queriam sair daquele estado de famigerado, né, daquele mundo inferior, com chagas, com fome, com torturas e tal, e alguns queriam sair, e ele queria se revoltar. E aí eu me lembrei, hoje até relendo isso aí, passando por cima, eu me lembrei ontem, foi um episódio comigo, que eu em geral, eu não vejo TV, não vejo nada, eu só vejo assim, notícias que eu vou atrás. Então, é no Twitter que eu seleciono para não ficar fora do mundo, né? Tem que saber o que está acontecendo. Então, ontem tem uma notícia daquela guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e a Rússia mandou um míssil num hospital pediátrico, infantil, crianças, né? Uma coisa horrenda, né? Aí, se acontecesse na época da guerra, era horrível. Agora, bom, aquela situação, eu vi aquilo ali, aí tem um seguidor, tem um espírita que eu sei que é, não tenho relação com ele, mas eu acompanho ele no Twitter, e ele ontem colocou aquele videozinho das crianças e tal, e removendo e tirando já crianças doentes e ainda com os estilhaços do míssil ensanguentadas, algumas morreram. E aí, ele, num estado de revolta, irado, olha, eu também vi o negócio e senti dá uma determinada raiva momentânea, dá um negócio. E ele, o espírita, franciscano, inclusive, ele se diz ali, seguidor do Francisco de Assis, paz, final de todas as colocações, tem paz e bem e tal, pessoa boa, mas ele teve uma vociferação de se revoltar, e aí daqui um pouquinho ele diz, esses russos, que morram todos, que não se diz uma frase, que eu tenho certeza que foi uma coisa que saiu do instinto primitivo dele, como aconteceu com o André Luiz ali, de querer se revoltar, e aí já... Eu não faço interação com rede social, porque desde 2016 não faço, porque uma época que foi um horror, assim. Aí começa a coisa pessoal e tal. Então, eu só leio, né? E aí, o que não serve, o que é lixo, vai ficando para trás e vou acrescentando, e meia dúzia para ter, assim, informação. E eu tinha uma vontade até de mandar para ele, mas não ia mandar, porque eu não ia mandar ali no público, no interno, e aí me deu aquela coisa. Hoje eu leio isso aqui, disse assim, mas é ontem eu pulando ali. É um espírita, quer dizer, um cristão, uma pessoa boa, e ele, vendo a imagem, desejou o mal, e hoje ainda lendo isso aqui, diz assim, mas somos nós
no nosso inconsciente, que afloram as revoltas nossas contra determinadas coisas, e a gente se distancia e aí fica com aquela coisa, não sou Jesus para estar crucificado, em sentido, como não é? Todos nós somos uma individualidade com o comando de perfeição, de um dia alcançar a perfeição. E esse dia, claro, pode ser multimilenário, e provavelmente será. Agora, a nossa vocação é chegar onde chegou Jesus. Não importa o tempo que ele já tinha antes, ele diz, não estou nesse processo. Bom, não está no processo, tanto é que está cheio de gente ali no abismo e que não é resgatado. E aí o André Luiz não entende num primeiro momento, e aí o que ele começa a mentalizar é captado pelo Jerônimo, né, que acaba dizendo para ele, olha, meu irmão, isso, e depois as palavras da própria Zenóbia, ele acaba refletindo, sai triste. Todos nós temos, e aí é inerente à condição nossa humana, de se entristecer com determinadas coisas, mas não do desejo esse da vingança, esse desejo do matar, o desejo de fazer isso, fazer aquilo, porque isso é uma imperfeição do instinto primitivo nosso, que está lá no nosso passado, que já fomos isso. E aí a gente vai agravar essa situação, tornando, ou seja, realimentando uma situação que teve causa no passado, gerando um efeito no presente, que será um karma a ser reparado no futuro. E que, muito provavelmente, aí vai dizer assim, aquele que eu vi no videozinho ontem, e vi essa situação, e cada um de nós está ali, se tiver uma arma, atira, muito provavelmente, em várias situações, nós atiraríamos. E aí, as nossas intervenções, bom, então eu vou ficar fora de determinados conflitos, e aí o crescimento espiritual dá o quê? No refletir sobre essas coisas, às vezes causa revolta. Respira fundo, sai do ambiente, para de ler, para de ver tal coisa, filtra, porque não, primeiro, ou a gente acredita nessas coisas para trazer para 100% da nossa vida, não vamos alcançar essa virtude, mas ou a gente se propõe a isso, ou o que estamos fazendo aqui? Fazer de conta, fazer aquela coisa na época da Inquisição, e uma igreja estava lá, rezava o terço, tudo e tal, tanto o bispo, o padre, os fiéis e tudo, e desencarnavam, e a grande maioria estava aí. Apareceu ali, tinha até uma que conhecia o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes foi um médico que viveu no Rio de Janeiro, era cearense, mas morreu no Rio de Janeiro em 1900. Imagina só, se ela conheceu o Bezerra de Menezes, o fato foi antes. Esses fatos que são relatados já na década de 40, e essa década de 40, essa que desencanou provavelmente no início do século, estava até hoje lá embaixo, tá? Uma espírita, não é espírita praticante, mas teve acesso, conheceu o Bezerra de Menezes, sabia da obra de caridade dele, sabia isso, mas pouco fez, e não trouxe os ensinamentos, as ferramentas, da doutrina espírita cristã, o cristianismo, o evangelho, para o seu dia a dia. E estava ali. E aí ela, provavelmente, porque diz a Zenóbia, muitos de vocês, e ela também, já foi tentada em outras oportunidades nos últimos 5 anos, lustro e pouco, né, diz ela, e que tentaram resgate, e havia a proposta vazia do eu quero me multiplicar, eu quero isso, quero aquilo. E cada um de nós vai esperar desencarnar de novo para chegar lá do outro lado, para depois se tornar um do outro lado desse fosso. Não precisa ser um fosso do abismo, mas precisa ir uma região umbralina, como foi o André Luiz, precisa ir para uma região dessas que a gente vê dos duplos inferiores. Não quer dizer que a gente não possa ir a um duplo inferior, mas perambular por ali em amnésia, ou seja, por esquecimento, e ter que vivenciar um mundo que vai ser atraído a um processo compulsório, uma encarnação, e essa história de desencarnação, encarnação compulsória não é propriamente na crosta terrestre aqui. O que estava falando de outros planetas? Pode, tem outros planetas, mas tem os duplos inferiores nossos, que essas entidades que vão ser atraídas ao processo encarnatório compulsório, em grande dificuldade nos duplos inferiores da Terra.
vai ser na crosta aqui, agora vou lá, está falando de bem-estar, isso aqui, tudo organizadinho, pois, eu vou receber um berço. É difícil, não é bem assim. O processo de encarnação, ele se dá em diversas dimensões. Eles estão no abismo, do abismo tem as trevas, as regiões umbrais, não vem para a crosta terrestre em processo encarnatório, vem para os grupos inferiores, transitórios, para, conforme for, e essa é a grande torcida, o mundo espiritual, o mundo da luz, o Criador, Jesus, torce para o nosso sucesso. Mas o nosso sucesso não tem essa das etapas de dizer assim, eu tenho que passar por tudo de mal para alcançar a virtude. Não, nós podemos queimar etapas. Dizem que Jesus teve uma evolução quase que em linha reta. Claro que foge a nossa compreensão, porque foi um processo de bilhões de anos, mas há espíritos que têm um processo evolutivo com poucas curvas sinuosas. A gente estava falando no início aqui sobre Alcione, né? De um espírito que já teve lá nos 50 anos depois, junto com o Nestor e com o Emmanuel, a descrição dela, processo evolutivo em que ela foi alertada que poderia cair no século XIV, mas teve êxito. Foi alertada por quê? Porque ia ter todas as influências maléficas para sucumbir. As entidades, essas inteligências trevosas, iam fazer de tudo para que ela caísse. E não caiu, conseguiu sair com êxito e já estava ascendendo ao mundo espiritual superior e continua lá. E continua servindo, e ela provavelmente, como todos, se Jesus deu sua exemplificação, de tempos em tempos, vem nessas missões que a gente estava vendo ali, que vai ter agora na parte que a Zenóbia tenta fazer aquele resgate coletivo e não tiveram a condição fluídica, energia suficiente para dissipar aquelas energias densas. Vejam só que coisa curiosa. O Zenóbia, o padre, todo aquele grupo que foi uma grande missão, não conseguiram o processo de resgate. E vocês acham, a gente não vai achar, que às vezes num grupo espírita, a gente vai fazer o resgate com meia dúzia de estralos. Não é assim. Existe o propósito, existe querendo, mandando energia, mandamos energia. Mas se essa energia não se sintonizar com o coração individual de cada um deles, pode até essa energia ser utilizada no centro espírita. Ele tem muita energia ectoplasma para neutralizar e anestesiar, aparentemente, mas esse processo de encaminhamento às áreas de repouso lá embaixo, não é em cima, eles vão ficar sob observação e aí vão despertar e vão demonstrar alguma coisa, vai ser dado a eles a oportunidade, né, de seguir um processo. E aí é que vem a grande virtude da reencarnação. Quando o espírito se propõe, depois de uma letargia longa dessas, e que se propõe a se modificar e não tem muita força para isso, e não compreende muito o processo, aí é dado a oportunidade do refúgio da reencarnação nessas áreas inferiores. Não porque está sendo denominado espírito inferior, a oportunidade para isso, porque senão falta até oxigênio para eles. É como se fôssemos nós vamos a uma área superior ou inferior, nós vamos para o fundo do mar, em área da pressão, que nós não suportamos, da área superior nós não suportamos a atmosfera rarefeita. Então, é cada um conforme o seu comprimento de onda, cada um segundo suas obras. Ou seja, nós somos, em nome da luz, resgatados e assistidos sempre, sempre, sempre. Nós nem sempre percebemos. Mas quando nós percebemos e queremos, pedir e obterei, está no Evangelho. Então, quando eu quero e me proponho, as forças que me faltam, vou receber o auxílio necessário, porque tem um comando interior, a nossa luz interior, nosso pedacinho de Deus, pedacinho da luz, vós sois Deus. Aquele pedacinho de luz interior, ele se expande. E aí, conforme a nossa necessidade, é dada a oportunidade para seguir adiante.
Eu acho que é isso, até passou já do horário, mas essas considerações sobre esse capítulo são muito, assim, vai dar para nós agora a dimensão do que foi necessário para o fogo purificador, o que é isso, como é que se dá esse processo de reencarne, quando a gente vê assim, que isso vem do alto, a gente sabe que essa área aí é ligada ao alto. E não é uma, são várias. Sabe que o Fabiano de Cristo, que foi que pediu para os portugueses, naquela época, do século XVI, que desencarnavam no Brasil, 16, 17, e estavam ficando nessas áreas inferiores e sem o necessário acolhimento. E aí foi pedido que se constituísse essa área intermediária na região trevosa. É uma região das trevas ligada ao nosso lar. Vejam só, então, de tempos em tempos, vêm espíritos do alto que estagiam nessas áreas para dar o seu auxílio. Ah, são espíritos de luz? Não, cada um com a sua carga necessária de assistência. Somos, cada um de nós, nessas áreas, de procurar ser um pouquinho melhor, de procurar ter assistência, de dar o seu auxílio, isso e aquilo. Agora, fica muito mais fácil, muito mais bonito, quando a gente compreende esse processo todo à luz da teoria, da doutrina, como todo, essas obras maravilhosas, que é a continuação do que o próprio Kardec, né, codificou, e cada uma dessas obras com grandes ensinamentos, a cada parágrafo, às vezes uma frase solta com palavras que despertam a nossa consciência. Essas que claro, aí lendo hoje percebi aquela frase dizer assim, pô, o líder deles repetindo o que provavelmente é o que aquelas inteligências das trevas em todo o nosso planeta inferior, ou seja, o mundo espiritual superior vem do alto. O mundo inferior é criação humana, é efeito da oportunidade perdida do alto. Mas por que então cada um de nós veio do alto? Veio porque a nossa criação, ela veio da luz e criado simples e ignorante. Nós não tínhamos o conhecimento. E não tendo conhecimento, vai adquirindo conhecimento. O que a gente faz com o conhecimento gera um efeito. Por quê? Porque o que a gente faz com o conhecimento é o exercício do poder da vontade, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio gera efeitos. E efeitos nocivos, né, somatórios negativos, vão aprisionando o espírito e deixando ele mais denso. E aí é que ele vai sendo atraído a essas áreas inferiores. Quando nós somos primitivos, tem uma tendência nossa a criar efeitos, porque a gente vai buscar o alimento, vai subtraindo, não tem muito sentimento, e vai subtrai a vida desse, depois tem o poder, aquelas coisas que a gente já falou várias vezes aqui, e que nos levam a um processo de tentar se perpetuar a espécie, exercendo o poder, custe o que custar. Alguns, até quando exercem o poder, já tem aquela coisa mais fraterna. Aí vem aquela coisa de ser em linha menos sinuosa e mais retilínea, em direção ao mundo da luz. Tem pessoas que, por natureza, têm a vocação de pensar no que vai fazer, se é certo ou que é errado. Como ontem, essa situação que eu disse. Eu, sinceramente, se fosse em outros tempos, eu queria matar aquele, se tivesse a arma. Ontem eu consegui, ouvindo um outro que tem a vocação para o cristianismo, e dizer, matar todos esses russos, ou isso, aquilo, para se vingar. O que é isso? Que não é mais do que esse texto aí que vai dizer assim, os outros, não, nós. Cada um de nós. Nós não temos, às vezes, a vocação de querer se vingar, de querer isso, querer aquilo. Podemos ter, às vezes, a inclinação, porque a sombra do passado, a gente já falou, o inconsciente, mas pedir a força, pedir para se sublimar nisso e naquilo. Vamos, então, encerrar antes que caia aí a ligação do
na nossa Não, agora eu gravação. faço até 15 para as 9, não fico mais na mão. Aquele dia eu não estava me dando conta que tu dissesse, vai, então vai cair, então vamos. Não, não te preocupa que agora eu faço até 15 para as 9, tu pode passar à vontade. O pessoal tem horário aí, vamos tentar manter essa disciplina. Pessoal, eu acho que assim, essas reflexões que a gente faz, e eu sinceramente digo para vocês, tudo isso, às vezes parece que eu estou no espelho falando para mim. Eu digo assim, entre todos vocês, o que tem a página mais negra de passado sou eu. Então, entre todos vocês. A página negra e tentando se libertar. E quando eu leio e percebo essas coisas, assim, eu agradeço ter a percepção, mas a página de passado, ela aflora de um jeito em que a gente passa a compreender um pouquinho melhor todas essas coisas e se encaixa nesse meio tempo. A gente vê essa reação do André Luiz, que é o André Luiz, não é aquele sublimado. Ele foi o que foi, mas também com as suas imperfeições, mas teve a trajetória e tem aquela reação em cada um de nós. E cada um de nós em casa, quando tem aí, vai reagir a uma ofensa, uma situação. Fez para mim. E ainda, às vezes, a gente tem clichês que repetem, né? Fazer para mim que façam bem feito, porque eu, quando, eu... Isso a gente já fez e às vezes repete. Às vezes repete, mas feliz daqueles que, quando vai repetir, já pensa um pouco. Não vou tentar fazer. E aí não adianta querer ficar no ambiente ou ficar na mesma faixa vibratória. Tem que mudar, caminhar, sair do ambiente, silencia, vai buscar o ar, respiração. Isso que tem que ser feito. Ficar no... Não, eu vou ver isso aqui até o final e... Aí é masoquismo, não vou... Está ouvindo as ofensas e... Ou vai fazer um exercício de fazer que não está ouvindo, ou não vai ficar ouvindo, né? Porque não adianta, porque quando nós temos a ofensa, nós não esquecemos. A gente digere, mas para digerir, ao mesmo tempo, nós não temos a virtude de ouvir e já digerir. Isso Jesus na cruz, olhando a todos, sendo ali sacrificado e tudo, e se fazendo, aí não importa, assim, já estava nas escrituras, mas vivenciando tudo aquilo ali, ainda consegue, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, com aquela ternura, com aquele amor verdadeiro. Nós não temos essa condição, mas um dia nós temos que chegar a essa virtude. Mas pequenas cruzes do nosso dia a dia, a gente tem que procurar exercitar. E esse exercício está em todas as coisas, vai ser onde a gente vai chegar num comércio, numa relação social, numa fila de banco, no trânsito, isso, aquilo, na família, nas relações sociais, no condomínio, em tudo. E quando a gente vê e percebe, mas a fulana, isso eu tive essa vivência de conflitos assim, daqui a pouquinho, perceber e sonhar, mas essa foi uma freira que estava lá quando era coisa e me entregou, e eu vou de novo entrar, né? É difícil, porque a gente às vezes recebe a ofensa hoje nessa encarnação. Por quê? Essa pessoa está impulsionada para levar a prova. E aí, quando abre o verbo, e começa a dizer horrores, e diz, como é que eu fui dizer tudo isso, e ofender, e achando, e tendo uma sensação inconsciente de vitória. E depois vem a reflexão, sonho, aquela desdobramento, mas a figura de uma algoz minha de passado, querendo me entregar, e está aqui na minha frente. Está numa relação social indireta, e eu estava criando quase que um cargo. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Bom, pessoal, então nós vamos levar nosso pensamento ao alto, em gratidão a todas essas coisas, a essas reflexões que eu acho que são bem necessárias, pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, aos espíritos que servem em nome de Jesus para dar assistência a cada um de nós. Cada um de nós é um pedaço de Deus, vós sois Deus, e essa luz interior, ela é eterna. Só por isso a gente já tinha que estar grato. Não haja o que for, nós seremos sempre uma individualidade eterna. E temos um comando de perfeição. E nós vamos rogar, então, aos nossos amigos espirituais, nos deem todo o auxílio possível
para que o exercício do nosso livre-arbítrio seja em sintonia com o mundo que encurta as nossas distâncias ao mundo da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Que assim seja.